Olá, turma do Reflexão e Gestão, pessoal comprometido aí com a leitura, com bons hábitos de leitura para se aprimorar como executivo, né? Como uma pessoa comprometida com o seu negócio, com a gestão do seu negócio. Hoje vamos falar de um livro que eu gosto muito, eu acho que é um debate muito legal, que ele inspira, que é A Mentalidade do Fundador. Qual que é o grande dilema desse livro, né? E inclusive foi com esse dilema que eu comecei a ler. Essa dicotomia entre o executivo e o fundador. Você conhece alguns empreendedores que talvez olhem e falam assim, executivo, né, não confio muito em executivo, né, empresa de executivo não é igual a empresa de dono, né, fundador é dono. E existe esse dilema, existe uma questão aí de será que essa diferença existe? Como que ela se expressa e por quê? Né? De onde que ela vem? E o autor é muito bacana, a forma que ele constrói. É um livro que ele vai, inclusive, guiar uma jornada dos benefícios dessa mentalidade do fundador, né, em relação ao tamanho, porque o fundador, e aí a lógica de qualquer empresa quando nasce, ela nasce pequena, né, e ela não tem, então, tamanho, ela não tem escala. Mas o fundador é um insurgente, aí é o contexto das startups, né, aquela grupo de pessoas, que pode ser um fundador ou mais de um fundador, querendo fazer algo diferente, desafiando o sistema, né, fazendo rápido, né, porque é leve, é uma estrutura leve, é o dono fazendo e querendo desbravar e fazer acontecer aquele mercado. E ele cresce. E quando ele cresce, ele vira um insurgente em escala, ele está crescendo, ele tem essa mentalidade e está escalando com os benefícios, né, de cada vez conseguir ganhar mais tração, ganhar escala em custo, ganhar escala em impacto, e isso vai acontecendo e é o melhor dos mundos, né? O problema é que esse mundo não se sustenta, porque ele vai crescendo, naturalmente a empresa também vai contratando executivos, né? Vai virando uma corporação, e existe um lugar aí que toda startup quer ter, que é virar um incumbente estável, né? Ou seja, uma empresa de porte estabilizada, e nesse contexto o desafio aqui é para essas empresas despertar a tal mentalidade, né, do fundador e retomar o dono para ser insurgente em escala de novo, mas o risco é que ela vai caminhando para cá, para esse lugar, que ela é uma incumbente, ou seja, ela é uma empresa que já não é insurgente, com escala, e aí é o pior dos mundos que ele vai narrar, que é a burocracia e dificuldades, porque ela começa a perder espaço, né? E aí ela perde não só os benefícios de tamanho, de escala, como também a mentalidade do fundador já não está lá. E aí por quê? Porque ela virou a burocracia, ela era um incumbente, não viu os insurgentes vindo, perdeu espaço, perdeu relevância, pode até quebrar, e porque é uma burocracia e dificuldades. Tem um monte de executivo, né? E aí ele vai exatamente alimentar essa coisa de que o executivo é o problema, o fundador é a solução, mas, e aqui eu quero destacar para mim o que é o melhor desse livro, exatamente não é um dilema entre o executivo e o fundador. É um dilema entre o executivo, vampiro, e esse termo é cunhado por ele, e que eu acho muito legal, aquele executivo que suga a organização, que vive priorizando a sua agenda em prol da agenda de organização, versus a mentalidade do fundador que o executivo pode ter, né? Que o espírito de dono, e aí vem aquela hora, você tem o espírito de dono, facinho de falar, difícil de fazer. E o livro é muito legal porque ele vai exatamente explorar um pouquinho dessas questões de como despertar a mentalidade, tem a ver com cultura, tem a ver com estar na linha de frente, né? Ou seja, você está cuidando do seu cliente ou você está cuidando da sua burocracia? Você é um executivo que está gastando mais tempo com prestar conta, olhar para a estrutura, para o processo, para dentro de casa ou para o mercado? Eis aqui, para mim, o grande ponto, que a mentalidade que o executivo tem que ter e que a cultura tem que fortalecer de trazer essa mentalidade do fundador, né, essa ambição positiva, essa insurgência de não estar ali satisfeito com a forma que está fazendo, né, querer estar fazendo melhor, estar escutando seu cliente, continuamente buscando a forma de crescer. Né? O crescimento aqui não precisa ser sempre crescer, crescer, mas um crescimento saudável, um crescimento sustentável, olhando o mercado, olhando seu posicionamento, seus valores. E eu acho que isso aqui é a diferença. E aí, nesse contexto, o livro é ótimo e eu super recomendo essa leitura. Né? Eu escrevi esse artigo baseado no livro, né? Tem alguns trechinhos bem legais, esse artigo está no LinkedIn aí também, no nosso canal no LinkedIn. Super recomendo a leitura desse livro. Vai no artigo, dê uma olhada, tem algumas aspas bem legais colocando um pouco disso,
né, como que é bacana essa dicotomia, que o problema é a cultura em que a gente permite esse espaço para os executivos vampiros, aqueles que ficam só sugando a organização em vez de deixar ela crescer, criando burocracia, criando procedimento que não gera valor, né, que não ajuda a transformar e vai levando a empresa para o buraco. Então, aqui eu acho que é uma reflexão muito legal para todos nós, executivos comprometidos com a transformação e sucesso das nossas organizações, lermos continuamente, lermos de novo, né, nos visitar ali para inspirar, entender e ajustar esse rumo, né, e essa jornada de apoio à boa gestão. Abraço!